Essa é uma conversa sobre a humanização do parto. Aquela que não foi contada para vocês. É uma denúncia Do que aconteceu com os nossos filhos. Eu sou a Larissa, mãe da Lorena e do Luca. Eu sou a Nicole, mãe do Theo e do Thomas. E juntas, nós estamos iniciando o projeto Unindo Histórias. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Unindo Histórias. Hoje nós estamos com um convidado super especial. Ele é médico, pediatra, especialista em sala de parto e foi ele que atendeu o Theo na minha gravidez. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Olá, Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui, estamos muito felizes. Agradeço o convite. Doutor, se você pudesse apresentar para quem está assistindo a gente, falar um pouco o que você faz, os hospitais que você trabalha aqui em Curitiba. Eu, Marcelo Lobo, eu sou pediatra, minha formação dentro da pediatria é na terapia intensiva, então eu fiz pediatria e terapia intensiva. Já atuei em terapia intensiva, em pronto atendimento, na docência, mas atualmente atuo em atendimento de sala de parto, né? Sou plantonista em 2 maternidades de Curitiba, né? No Fátima e no Brígida, e atendo nas 5 grandes maternidades de Curitiba, né? Na maternidade de Curitiba, no Graças e no Santa Cruz também. E com consultório também, que é o que eu ainda faço, né? Sim, legal. E ainda é maratonista, né? Sim, nas horas vagas a gente corre maratona. Legal. É importante para a saúde também, né? Sim. Com certeza. Recomendado. Sim. Vamos começar então? Então vamos. Conta pra gente então, por que você escolheu essa área? Qual que é a tua paixão pela sala de parto, que a gente sabe que você tem, né? O que te encantou na sala de parto, né? E por que você escolheu ser pediatra? Vamos lá, essa trajetória minha da pediatria é curiosa, né? Porque foi meio que um acaso. Eu sou de Londrina. Na minha adolescência eu era um atleta de alto rendimento de vôlei. E era o momento que eu tive que escolher minha profissão, imagina, menino, né? Então, ter que colocar lá no vestibular, eu não tinha muita ideia disso. E foi quando eu optei por fazer medicina, pensando em medicina desportiva. Então, o meu início acabou sendo assim. Eu vim de Londrina para cá para estudar, quando passei na medicina, e chegando aqui, Curitiba é uma cidade muito diferente, né, da logística de Londrina, né, como as coisas funcionavam. Eu encontrei ao acaso um amigo que jogava vôlei comigo e que era chefe de um serviço de acadêmicos do Hospital Cajuru, na época. Então eu comecei a fazer estágio muito cedo. No 2º ano de medicina eu já comecei a fazer estágio. E comecei a fazer estágio em trauma, né? E como eu fiquei assim, envolvido dentro da situação do estágio, eu pensei em fazer cirurgia do trauma. Essa foi minha... Mudei, né, de medicina desportiva e de cirurgia do trauma. Então toda a minha trajetória dentro do curso de medicina foi na cirurgia do trauma. Até que no meu primeiro estágio de 6º ano, porque quando a gente passa a ser doutorando, né, entra nos estágios, meu primeiro estágio foi a neonatologia. E a minha primeira aula de pediatria foi no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde eu fui recebido por um pediatra lá, e quando ele foi examinar um bebezinho, o primeiro exame dele, eu lembro, ele tinha um grande, um senhor alto, né, Luiz Carlos Gomes de Matos, inclusive avô de uma colega minha hoje que é cirurgia pediátrica. E eu me lembro quando ele pegou assim as mãos dele envolvendo e examinando, aí aquilo me chamou a atenção e me encantou. E naquele momento, imagina, eu não tinha nada de formação para isso, eu pensava, tá, e agora, né? Será que é algo só passional ou realmente eu gosto disso? Sim. Eu fui fazer estágio no Pequeno Príncipe para poder entender a dinâmica do pediatra. Fiquei 6 meses lá, que o Dr. Walid me recebeu na época no serviço. E ali que eu tive esse contato com a pediatria maior e falei, não, é isso mesmo. Então eu fiz pediatria, aí ao término, aquela veia ainda de emergencista ainda soava um pouco forte, eu acabei fazendo terapia intensiva. E trabalhei 10 anos com terapia intensiva e eu já comecei com a sala de parto em cima disso, né? Em cima essa trajetória da sala de parto com a paixão inicial, né? E nisso foi ficando cada vez mais, a gente vai pegando aquilo que a gente gosta mais. Então, por isso, essa afeição por sala de parto acabou sendo o que eu faço hoje. E o que te encanta na sala de parto? O que
Por que você gosta de estar na sala de parto? Olha, é difícil dizer, né? Eu acho que é um movimento meio passional mesmo, alguma coisa do encanto daquele momento do nascimento, né? É um momento em que as coisas... Eu sou muito detalhista com detalhes, assim, né? Então, eu sempre digo assim, aquele momento em que a gente coloca o bebê do lado da mãe, o sorriso, os sentimentos que afloram ali, isso ele é uma coisa que eu gosto de observar e sempre me chamou muito a atenção, né? Não sei também o quanto de inconsciente existe nisso, mas existe uma história pessoal. Então, isso, acho que muito pouca gente sabe disso, né? Mas talvez nas histórias escutadas dentro de casa, quando eu era menino, e isso só veio muito tempo depois, em algumas sessões de análise, que me apareceu isso, né? Mas eu acho que é bem capaz que tenha alguma coisa a ver. Mas minha mãe teve uma perda de um bebê, o nosso do meio, nós somos em 4 irmãos e tivemos um no meio desses. E imagina, isso deve ter sido 1965, mais ou menos, 63. A assistência era muito ruim. Sim. Né? Minha mãe teve um parto domiciliar, né? Na época era assim que se nascia. Sim. Um bebê grande, de 4 quilos e pouco. E nasceu, e eu lembro que meu pai falou, já nasceu muito mal, e não existia pediatra, era parteira, e foi para o colo dela, e ali ficou durante 5 dias, e ele faleceu no colo do meu pai. Né? Então ela me contava muito essa história de como Marco Aurélio tinha ido, e como tudo isso tinha acontecido. Né? E assim... uma obra do destino, do acaso, ou então até chegou-se nessa coisa desse tipo de atendimento. Então, não sei o quanto pode ter a ver com isso também. Claro, né? eu acredito muito Eu acredito nisso. também, né? Que algumas coisas precisam ser, né? Precisam acontecer, né? E conta pra gente como que é um pouco da rotina de um plantonista. Além da correria, para poder chegar aqui, lá, ficar lutando contra o sono todo dia. É essa correria de dia a dia mesmo, né? Vai para o hospital, vai para o outro, isso é a dinâmica de dia a dia nossa. Mas vamos dizer sobre o plantão em si, né? O plantão do pediatra de sala de parto, né? Sim. Então, a gente geralmente chega no plantão, a gente vai ver, a gente descobrir quem que é a pessoa da equipe, a enfermagem que está lá, né? Descobrir quem são os colegas que estão no plantão, né? Da equipe. Checar se está tudo ok do ponto de vista de material para reanimação, e a gente fica ali aguardando os internamentos. Então, conforme vai internando, a gente vai tendo conhecimento, né, do quadro pré-natal, do pré-natal, e ficamos ali no ambiente aguardando o momento em que a gente vai assistir ao nascimento. Né? Então, até o momento que a gente assiste ao nascimento e presta o atendimento de acordo com cada bebê. Eu passei 91 dias dentro de uma UTI NEL, né? Vendo toda essa rotina o tempo todo, né? E eu lembro que os pediatras, os médicos já ficavam muito atentos, assim, a alguns casos, né? Dependendo de como aquele parto estava se desenvolvendo, quanto tempo, vocês já ficam ali aguardando, né? Uma ação, né? E eu vi muito acontecer isso, né? E assim... posso te dizer que eu tenho o maior respeito do mundo agora pelos médicos pediatras que trabalham em UTI NEL. Né? Para quem foi mãe de UTI sabe o que eu estou falando, né? A gente cria primeiro a gente cria uma relação ali, porque você está cuidando do nosso bem mais precioso, né? E a gente vê o empenho de vocês, assim, é muito bonito esse trabalho. Importante. Lidar com bebê de alta complexidade é sempre muito difícil. É um ambiente que exige bastante, né, do profissional. Sim, e exige muito, talvez, um amor maior até do que tudo, né? E um entendimento daquela família que tá ali, que não é só aquele bebê, né? Tem uma família ali sofrendo junto, né? Claro. E tem que estar estruturado para dar conta de tudo isso, né? Eu imagino. Por isso que quem não gosta muito acaba espirrando disso. Desistindo. Né? Sim. Imagino. E você, como médico, assim, plantonista, já deve ter
pego várias intercorrências de parto. É comum acontecer bastante essa intercorrência? Sim, é bem comum. Isso é até um dado estatístico dos treinamentos que nós, como pediatras de sala de parto, recebemos, né? Existe uma força-tarefa para esse tipo de atendimento neonatal. Então, a gente sabe que a cada 10 bebês que nascem, de 1 a 2 bebês vão precisar de algum tipo de auxílio. É bastante. É bastante. Bastante. Se você é claro que a grande maioria acaba respondendo com manobras mais simples, né? Mas a cada 10 bebês que nascem, 1 a 2 vão precisar da nossa intervenção. Sim. Por isso a importância, né, desse profissional estar ali, né, acompanhando. Eu não imaginava que era tanto, assim. Até quando eu perdi o Theo, eu falava, nossa, mas nunca tinha... A gente não tá acostumado quem não trabalha com isso a gente não conhece tantos casos assim, né? E depois que eu perdi o Theo, que eu soube de, nossa, muita. E agora com o podcast mais ainda, né? A gente fica sabendo de tantos casos que acontecem iguais aos nossos, né? De intercorrência, assim, no parto e depois, né, que o bebê nasce mesmo. O próprio Thomas, depois que eu tive, né, o pré-natal super certinho, com médicos super bons, eu precisei, né, por conta de uma diabetes gestacional, fazer a cesárea antes também, né? Teve que ir pra UTI por conta do pulmãozinho, que nasceu prematuro. Então é bastante mesmo, né? É muito. E assim, um assunto um pouco, não é polêmico, né? Mas assim, você já presenciou violência obstétrica na tua trajetória, assim? Sim, isso acontece, né? Acontece. E é bem comum, né? Sim. É mais comum também do que a gente imagina, né? Sim. No momento que não deveria acontecer, infelizmente, né? Eu acho que isso tende a diminuir, né? Tende a diminuir, acho que a gente percebe o movimento. Que né? bom. Mas ainda existem, né? Sim. Existem profissionais e profissionais, né? Com existem certeza. formas de atuação e formas de atuação. Exato. E como que a equipe médica deve agir em certos momentos? Por exemplo, se vê alguma intercorrência, chama o pediatra. Como que é, assim, você que está acostumado, né? Como que deveria ser feito? Então, assim, falando do ponto de vista de pediatria, você diz, né? Isso. Ou seja, quando que a gente vai começar Isso. a atuar. Então, geralmente no momento do nascimento nós devemos estar presente, porque isso faz parte, e já com os dados, né? Então a gente já tem que estar sabendo, então nós temos que ser comunicados, né, do bebê que está, ter esses dados, e estar presente para poder acompanhar este momento do nascimento, porque é nesse momento do nascimento que a gente faz essa avaliação inicial, na qual a gente avalia a vitalidade do recém-nascido. E nesse momento que a gente avalia a vitalidade é que a gente faz essa divisão, né? Ou a gente vai por um momento que eu digo de passar imperceptível e participar do momento do nascimento, aquele momento, vamos dizer, né, como a formatura, ou a gente vai para uma situação de ação, né? Então, ali naquele momento a gente tem que estar presente para poder fazer a atuação. Então, geralmente o obstetra nos avisa esse momento que é o momento que a gente tem que estar lá, que é o momento que está na fase expulsiva mesmo para a nação. Isso é importante dizer, né? Eu vejo que algumas pessoas confundem, acham que o pediatra fica desde o início do trabalho de parto e que ele tem uma atuação e, na verdade, ele não tem. Ele tem que cuidar do recém-nascido, né? Sim. Não da mãe, né? Nós ficamos lá porque isso pode acontecer a qualquer momento, Sim. né? Mas a gente vai atuar mesmo a partir desse momento que o bebê nasce, né? A atuação nossa é a partir... Claro que ele já tem uma prévia, um briefing, né, em relação a isso, mas a atuação passa a ser a partir do momento do nascimento. Eu queria que você falasse um pouquinho do minuto de ouro, que é um assunto que às vezes vem à tona, né, esse minuto de ouro que tem que ser aproveitado, digamos assim, né, tem que ser cuidado. Como que ele pode interferir numa intercorrência posterior, assim? É interessante que o minuto de ouro, até o alerta minuto de ouro, né, é uma coisa da força-tarefa dos atendimentos dos recém-nascidos. Em cima daquilo que a gente estava falando de frequência, né, pegando dados estatísticos que a gente tem em relação à parte de reanimação neonatal, a gente sabe que a gente tem 4 a 5 bebês que vão a óbito por dia. Nossa, né, é muito. Por causa de... isso eu estou falando de bebês que não são prematuros, de bebês que não tem malformação. Bebês a termos saudáveis. Mortes evitáveis, vamos chamar assim. Né? E essas mortes são evitáveis através de um atendimento adequado pediátrico. Sim. Né? Claro.
Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de todo o movimento, né? Ou seja, os cuidados maternos, tanto do pré-natal quanto os cuidados da própria mãe, a atuação do pediatra e os cuidados depois da atuação do pediatra em sala de parto, que seria a UTI neonatal. Sim. Então, isso seria essa prevenção. Mas o Minuto de Ouro é um alerta justamente para esse direito e essa necessidade de se ter o pediatra dentro da sala de parto, para poder fazer o atendimento. Por quê? Porque a cada desses bebês que nascem, nós temos situações de mortes evitáveis que a atuação do pediatra reduz. E quando a gente consegue fazer essa atuação no primeiro minuto, a gente consegue reduzir esses desfechos ruins relacionados à parte dos atendimentos pediátricos. Né? Então, são mortes evitáveis que com esse treinamento pediátrico específico, essa força-tarefa. Então, é o alerta Minuto de Ouro. Para oferecer justamente essa atenção em ter um pediatra lá para poder atender o bebê de vocês no momento que nasce. Sim. Eu até o Theo faria 2 anos essa semana. Na terça-feira ele faria, dia 8 de outubro, ele faria 2 anos. E até hoje, às vezes, eu penso que se eu tivesse talvez um pediatra, né? A gente estava até conversando sobre isso, se teria mudado alguma coisa. E até o doutor, né, comentou hoje, não teria. E realmente não teria, porque não foi depois de ele ter nascido vivo. Ele não nasceu vivo, que daí poderia ter, né, sido evitado aquilo, né? Realmente tinha que ter sido evitado na hora das auscultas ali, né? Antes dele nascer, né? Então, mas até hoje eu ainda fico com isso, assim, porque eu lembro que era muito falado de contratar uma equipe inteira, né? Era muito falado isso, né? E até hoje eu vejo muitos médicos comentam, né, de contratar, e eu acho que é válido, mas na época eu não tinha condição de contratar mais um pediatra, porque era tudo muito pesado, toda a estrutura, né? Mas é evitado depois, né? No caso do erro ali, de enquanto a gente tá, né, no trabalho de parto, não tem muito, é do obstetra mesmo. E sabe que eu, conhecendo a equipe, né, da UTI NEL, eu falava, gente, a gente estava super bem assistido. Porque, né, existem muitos profissionais maravilhosos que trabalham no plantão dos hospitais, né? Inclusive, eu devo a vida do Luca a esses profissionais, né? Então, talvez não é essa a diferença, né? A diferença é numa assistência posterior a isso, né? Sim, eu lembro que eu fui do Theo, isso. Eu fui numa pediatra nessas consultas antes do bebê nascer, que acho que pré-natal, isso que a gente vai na pediatra. E eu perguntei para ela, você acha que vale a pena? Porque eu tava com essa dúvida de contratar um pediatra para sala de parto, porque era falado isso. E eu lembro que ela falou, ela não fazia sala de parto. Ela falou, olha, se você for contratar, contrate um médico que seja já plantonista, que já tenha experiência, porque quem melhor que ele, que tá lá quase todo dia, que já tem experiência nisso, para te ajudar, né? Mas eu acho que se você for com um plantonista, ele tá lá todos os dias, ele já tá acostumado com intercorrência, isso acalmou meu coração. E é bem isso, né? A gente tava super bem assistido. Com certeza, né? Na UTI NEL são as maiores intercorrências de bebês. Vocês atendem na UTI NEL, né? A maioria hoje dos profissionais, a gente está num grande centro, né? Sim. Tá numa capital. Se a gente for pegar os desfechos, né? Se a gente existe até diferenças nisso, né? Os desfechos de capital são melhores do que os desfechos de outras cidades. Os desfechos da nossa região sul são melhores do que os desfechos, né, da região norte e nordeste. Então, a gente vive numa realidade de preparo profissional muito privilegiada até, sim, né? Com certeza. Então, a princípio, assim, as equipes são formadas, em sua grande maioria, por pessoas que têm experiência, né? Então, você veja, eu trabalho, já estou ficando da velha guarda, né? Eu trabalho com sala de parto desde 2000, né? Fora o tempo de formação, né? Desde 2000 que eu trabalho com sala de parto. Então, se vão aí 24 anos. A gente imaginar que atende em torno de uns 1000 bebês por ano, né? Dentro de atendimento, que eu tenho atendido 1000 por ano. Então, dá para encher um estádio de atendimento. Dá. E realmente, claro, essas pessoas que estão ali atendendo sala de parto, são as pessoas que vivem essa situação da reanimação neonatal. Tem muita gente, muitos pediatras que estão nos consultórios não tem essa vivência, né? Com certeza. Não tem essa vivência que a gente tem fazendo plantão. Sim. Sim.
E até eu fui também numa consulta pré-natal e a pediatra falou, ela falou, eu não atendo a sala de parto, porque eu não gosto, ela falou, não gosto, né, mas ela não tem esse preparo para aquele momento de estresse, né, aquele momento tão tenso que é um bebê tendo que ser reanimado, né. Então realmente é um perfil, né, do profissional. Exige um treinamento específico, né? Sim. Os pediatras que não têm essa formação, eles têm que buscar essa formação, buscar essa atualização. Então, Sim. existe um perfil desse tipo de profissional que atende a esse tipo de paciente, né? Sim. Não é algo generalizado. Corriqueiro, né? De repente, para quem atende num consultório, não é algo corriqueiro. Eu digo que é uma especialidade dentro da pediatria. Com certeza, Né? É uma com especialidade. certeza. Sim. Na UTI Neo a gente vê aqueles bebezinhos de 500 gramas, né? E vocês ali, eu falava, gente, como que ele atende aquela criança tão pequenininha, né? Sim. E, então é muito específico mesmo. Outra coisa que a gente queria saber, como que os pediatras eles podem minimizar o risco de sequelas? Você já comentou, né, sobre o minuto de ouro, mas tem alguma outra forma? Às vezes a gente sabe, às vezes, que o obstetra não chama o pediatra ali na hora. Tem alguma forma do pediatra se impor ali ou não? Não tem? Vamos lá, para a gente melhorar os desfechos, a gente tem uma série de fatores que vão influenciar nisso, né? O nosso atendimento, ele deve começar antes do nosso atendimento propriamente dito, né? Então, tudo começa lá no pré-natal. Então, um pré-natal bem feito, né? Ou seja, do ponto de vista profissional, um pré-natal bem feito do ponto de vista da gestante, né? Bem Sim. feito no sentido dos cuidados, né? De se movimentar, de se alimentar corretamente, de fazer os exames necessários. Sim. Então, esses cuidados de pré-natal, eu diria que eles são fundamentais, porque ali a gente vai, primeiro, reduzir esses riscos de prematuridade, né? Que é uma das causas de desfechos ruins, Sim. né? Também vamos detectar malformações congênitas, né, que precisarão de situações específicas. Então, essa prevenção começa lá. Sim. Num segundo ponto, é essa prática assistencial que é da gente da sala de parto, né? Ou seja, onde a gente vai fazer essa atuação, que seria o que a gente comentou do minuto de ouro, né? Então, Sim. estarmos com material preparado, equipe preparada, né? Devidamente treinado de forma adequada para poder fazer o atendimento, né? Conseguir dar um atendimento de qualidade. E, num outro ponto, o pós, né? Ou seja, eu faço atendimento aqui, eu tenho que ter um suporte. Então, preparo de UTI neonatal, dos profissionais que estão dentro da UTI neonatal, de equipamentos de UTI neonatal, né? Então, que o acesso a isso, ou seja, pré-natal, perinatal e pós-natal, é fundamental para que a gente consiga reduzir esses números que chegam a ser, né, alarmantes, né? Com certeza. É um conjunto mesmo, né? É um conjunto desde o início da gestação. É uma força-tarefa. Né? Exatamente. Todos juntos para que tudo dê certo no final, né? E o que eu queria saber, assim, a gente, como eu convivo com muitos médicos, né, agora, infelizmente, né, a gente está sempre em hospital agora e conhece muitos médicos. E a gente vê muita diferença, assim, da visão que os médicos têm da medicina, né? Então, assim, alguns médicos realmente veem a medicina como uma missão, né? Como uma coisa muito nobre, né? Deveria ser, acredito, para todo mundo. Mas alguns médicos a gente vê que não tem esse amor, assim, né? Eu queria saber para você, o que é a medicina para você? Eu acho que a gente vive um momento de mundo meio conturbado, né? Sim. Acho que isso não é só da medicina. Não, acho que isso infelizmente. É do ser humano. É um momento do ser humano que a gente vem passando nos significados. Parece que as coisas têm perdido um pouco o seu significado, né? Acho que as coisas são voláteis, né? São muito líquidas. Então, essa coisa dessas devoções, acho que culturalmente a gente passa por um momento assim. Eu diria, eu estou numa geração que eu digo que já é de uma geração mais antiga, né? Então, eu acho que eu entrei meio que ao acaso, né? Mas ao longo do tempo se desenvolveu uma situação meio passional em relação a isso.
soma-se a isso até assim, o nascimento da minha filha foi quando eu estava me formando, fazendo residência médica. Né? Olha, que legal. Então, eu digo, eu vivi o lado da minha formação de pediatria, eu vivi a minha formação de pai. Né? Então, acho que a medicina deveria ter esse lado, né, mais voltado, né, para essa coisa da vocação. Acho que tem se perdido um pouco, mas não sei se é pela medicina em si. Eu acho que é por uma característica da humanidade. Da humanidade. Sim, porque acho que antes do médico vem uma pessoa, né? Vem valores, vem... acho que às vezes esse tipo de coisa vem se perdendo em todas as coisas, de um modo geral. Né? Com certeza. Acho que a gente vê por aí, né? Essas coisas, os valores parecem estar meio perdidos um pouco. Perdidos, infelizmente, né? E a publicidade médica, como que você vê isso, essa questão das redes sociais, que começaram a envolver muito todos os profissionais, né? E a medicina também acabou entrando nesse viés aí, né? E como que você enxerga isso? Como que você vê isso? Assim, eu não gosto muito, né? Eu acho que o excesso de publicidade, ele acaba trazendo assim, as informações de uma forma muito pobre, né? Acho que é um contexto muito maior. E acho que esse excesso de informação que vem através de rede social, de dados jogados, isso aí complica muito para a gente na hora da gente conseguir tratar saúde como construção. Né? Eu digo isso, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje. Né? As pessoas procuram muitas vezes atendimento para poder muitas vezes escutar aquilo que ela quer escutar, que ela quer escutar e quer fazer. Né? E porque é muita informação, né? Muita gente, e assim, tudo tem um viés de mercado, tudo tem um viés comercial, né? Então, muita coisa que acaba acontecendo, e a gente que quer tentar trabalhar com a promoção de saúde, sem usar muito esse viés, acaba tendo um pouco de dificuldade, né? Então, eu não vejo com bons olhos, assim, mas é aquilo que diz, né? Alguns dizem que é porque eu estou ficando velho mesmo, então talvez seja por isso. Pode ser, né? Estamos. Teve uma pergunta de uma seguidora nossa, que eu achei bem legal, assim, que a gente queria passar para você. Se os pediatras de plantão, eles percebem que aquela intercorrência foi por conta de um erro médico. Veja, a gente não pode afirmar, né? Porque a gente não acompanha, não é a nossa especialidade, a obstetrícia, e a gente não acompanha o trabalho de parto inteiro, o que está acontecendo, né? Então a gente não somos a pessoa adequada para poder dizer o que houve ou o que aconteceu, né? Mas sim, em algumas situações a gente questiona, né, do nosso atendimento, de como esses bebês nasceram, se houve alguma coisa que não correu dentro do que tem alguma situação esperada, né? Então, a partir daquele momento que a gente vai atuar, até a gente vai atrás dessas informações para que a gente consiga entender um pouco melhor, assim, por que esse desfecho acontece dessa forma. E assim, indo um pouco pro consultório agora, né? Eu sempre penso assim nos pediatras que deve ser difícil lidar um pouco com as expectativas das famílias, né? Das mães, dos pais, né? Da maneira como eles pensam que devem atuar com as crianças, né? Você tem alguma dificuldade nesse sentido? Já teve alguma história, assim, icônica de alguma expectativa que você teve que, opa, não é bem assim? Eu diria que é uma das maiores dificuldades que a gente, pelo menos a mim, é uma das maiores dificuldades que tem, né? Porque justamente é muito complicado, é uma situação complicada, por quê? Porque esse bebê que está ali, ele na verdade é sujeito de uma mãe. Sim. Né? Ele é sujeito de uma mãe. Então, muitas vezes, o que essa mãe quer para esse bebê, ou o que ela procura para esse bebê, ou o que ela está fazendo para esse bebê, nós percebemos que não fazem parte de uma situação de promoção de saúde. Né? E as buscas e, às vezes, as angústias fazem com que inflamem a gente como profissional nesse sentido de querer buscar uma solução, talvez, que não seja a solução mais adequada, né? Então, lidar com essas expectativas, eu diria que é um dos maiores desafios, né? Eu
tentei buscar alguns auxílios nisso. Quando comecei a ter algumas dificuldades, eu cheguei a fazer um curso de psicologia. Olha só. Eu só não terminei porque fiz 4 anos do curso e não fui fazer os estágios supervisionados, porque não era o objetivo ter um CRP ou atuar como psicólogo. Sim. Mas entender, né, de uma forma diferente que a gente vê no viés biológico da medicina, entender assim, o que existe dentro desse universo materno, né? E como eu vou me portar perante a essa situação. Sim. Porque muitas vezes nós temos que nos colocar numa função de autorização. A gente tem numa função de até onde você vai. E isso não é muito bem visto, né? Em algumas situações. Né? Então, ou a gente pode abarcar vamos dizer assim, uma função maternal e abraçar essa mãe e às vezes incorrer numa situação de estar indo por um caminho que talvez não seja mais adequado em promoção de saúde, né? Ou a gente vai abarcar numa situação de se colocar um limite, uma função mais paternal no sentido de, ei, calma lá, então até onde a gente vai aqui. Sim. Né? Então isso gera conflito, mas são coisas que a gente tem que se posicionar, tem que se colocar, tem que... Né? Acho que o objetivo maior é buscar promoção de saúde. Sim, né? com certeza. Buscar A saúde em saúde. primeiro lugar, né? Sim. A evidência científica tem que sempre falar mais alto, né? Porque, assim, às vezes querem, eu digo assim, as soluções vêm para coisas impossíveis, né? Então, assim, meu filho não come. Né? Meu filho não come, chega com essa queixa no come. Eu quero que ele coma, mas assim, eu dou o dia inteiro chocolate, Coca-Cola e eu continuo comprando chocolate, Coca-Cola, mas eu quero que você dê uma solução para isso para mim. Sim. Né? Então é um caminho. Eu acho que as redes sociais também, os grupos do WhatsApp devem ter complicado um pouco a vida dos médicos, né? Os excessos de informações, porque não existe, muitas vezes não existe assim o certo ou o errado. Existem linhas de trabalho. Sim. Existem caminhos a serem seguidos. Exatamente. Né? Então tem coisas que não se encaixam. Às vezes eu estou fazendo algo de uma forma porque eu quero chegar naquilo. E não que isso seja o mais correto ou não. Sim. Mas eu tenho aqui um propósito, né? Eu tenho um caminho a ser seguido. Enquanto isso, do outro lado, a pessoa está fazendo uma coisa talvez um pouco diferente, querendo chegar no mesmo propósito. Mas acho que a gente precisa enxergar a medicina hoje, e é algo que me preocupa um pouco, mas a gente tem que como promoção de saúde, né? E não como tratar problemas, que é a concepção de saúde propriamente dito, né? Com o bem-estar físico, psíquico e moral, social, né? Sim. É conseguir fazer isso, que é o conceito da puericultura, é o conceito de promover saúde, de promover desenvolvimento, né? Então, é um grande desafio, porque existem essas situações conflituosas, né? Com certeza, né? E é isso, né? A gente chega querendo a solução, né? E o médico tem que saber fazer o que a gente quer. Por isso que a reanimação neonatal é mais fácil. Exato! Que ninguém sabe fazer. Porque ali é uma diretriz, né? Sim. Algo que você treina, ela é assim, a gente já sabe os caminhos, é isso, não há muito da onde fugir. Sim. É aquilo, né? E como que você lida com o teu emocional nessa hora? Porque eu fico pensando, né? Deve ser uma situação muito tensa, né? Uma situação muito difícil para você. Ele lida correndo. Sim, eu acho que a corrida ela ajuda muito nisso, nessas situações, não tenha dúvida, né? Sim. Acho que o esporte para mim sempre foi essa válvula de escape do dia a dia, né? Eu digo assim, eu acho que dentro da minha formação e eu coloco isso lá desde quando eu lidava com trauma, trabalhava com a TLS, fazendo atendimento de politraumatizado lá no Cajuru. Isso vai trazendo para a gente uma forma de agir com essas situações de estresse excessivo, né? De aquele momento, né? Isso não é algo que hoje me traga. Eu fico muito tranquilo num atendimento, por exemplo, de recém-nascido. Sim, né? Porque a prática, né? Isso, porque ali eu tenho domínio técnico daquilo que eu estou fazendo, né? E aquilo acaba sendo muito simples. Então, aquele momento, para mim, ele não me traz uma dificuldade, né? Não é o que me traz. Para alguns colegas, isso é um caos, né? Sim. Eles sofrem muito com isso, assim, é algo desesperador, né? A mim, não. Agora,
eu digo assim, lidar com famílias, seja no consultório, seja com situações do dia a dia, elas são extremamente desgastantes, Sim. porque a gente leva isso para casa. Né? Com certeza. Nós estamos lidando com pessoas, estamos levando isso todo dia para Sim. dentro de casa, né? Sim. E eu acho que existe um exercício onde a gente pode até é aquela coisa, né, que na psicologia a gente fala muito, né, até onde eu vou do outro lado da mesa, até onde eu posso ir do outro lado da mesa para poder abraçar e até onde eu tenho que me colocar para poder me preservar. Sim. É outro grande desafio. Com Né? certeza. Mas sim, eu acho que a gente tem que entender que existe um outro lado da vida da gente que a gente tem que buscar onde colocar e ser feliz como humano, né? Sim, Porque eu acho que se a gente não consegue encontrar essa tranquilidade, essa felicidade da gente mesmo, a gente não consegue ser um bom profissional. Né? Com certeza. Então, sim, tem que ir lá, correr, fazer amigo. Viver, Sim. né? Sim, fazer as conduções das minhas, né, dos meus PCDs. Então, Sim. assim, Eu falei pra Larissa que Sim, ele fazia as é muito conduções. lindo isso, né? Claro. Eu, assim, como mãe atípica, a gente se emociona, né? Porque as crianças atípicas, elas são negligenciadas muitas vezes, né, nas suas vidas, né? É o que a gente sempre fala, né? A criança tem alguma deficiência, ela tem que viver também. Ela tem que ser criança antes da deficiência, né? Então, quem tem essa visão, assim, é muito gratificante para nós, assim, sabe? Eu digo que, assim, dentro da corrida, né, esse projeto que é tocado por uma amiga, né, a Sayuri, que faz o Pernas Solidárias, né, para mim foi um grande encontro, assim, né, porque eu digo, existe a corrida, que é o meu momento, e existe a corrida com Pernas Solidárias, aonde a gente vai lá para poder aprender. Né? Sim, aprender sobre a vida. Para poder aprender. É. Então, assim, a cada condução a gente tem vínculo com uma nova família, a cada condução e lá eu não sou profissional, né? É assim. Isso é muito interessante, porque é um lado onde eu consigo, você consegue fazer uma entrega de uma forma totalmente diferente, né? Uma entrega não profissional, uma entrega sem a responsabilidade, essa responsabilidade técnica ou e onde a gente vai justamente para poder e as surpresas são imensas, né? Com certeza. Nessa última condução que eu fiz, né? Que a gente fez a condução da Valentina, né? E foi excepcional, assim, cada uma é diferente, cada uma tem um aprendizado totalmente diferente. A gente aprende tem muito crianças com paralisia cerebral também? Sim, a Valen, que foi essa última condução, é uma criança que tem uma hidrocefalia e tem um déficit motor. E foi conosco, inclusive foi muito bacana, porque foi a primeira vez que a gente tirou ela do triciclo de condução, né? No meio da corrida, eu e o Dudu, que fez a condução comigo, que é um estudante de medicina, era a primeira condução dele, né? E chegou no momento final, eu conversei com ela no meio do caminho e perguntei, Vale, você quer levar? Porque ela consegue andar com auxílio, com apoio. Você quer, na hora da chegada, chegar andando com a gente, correndo? E ela, eu quero. Olha, né? que É muito emocionante. E aí a gente parou ali alguns metros antes, tiramos ela do triciclo de condução para que ela chegasse. Nossa, a felicidade ali dela é impressionante. Então são as coisas que... Então sim, a gente tem lá transtorno de espectro autista, tem crianças com síndrome de Down, e tem crianças com déficit motor, paralisia cerebral. Né? São vários tipos de crianças que são acolhidas lá no projeto. Que legal. Me veio uma pergunta agora um pouco, assim, triste, mas eu queria saber, assim, como que é quando você tem que dar uma notícia ruim para uma família? Acho que essa deve ser a pior parte, né? Como você teve que, infelizmente, dar para Nicole. Difícil. É muito difícil. Eu imagino que deve ser a pior parte, né? Não tenha dúvida. A gente, primeiro que a nossa formação, ela não foi feita para a morte, né? Nós não temos uma educação para a morte. Né? Eu não tive essa disciplina, né? Fui falar um pouquinho sobre isso na minha linha de pesquisa dentro da psicologia, né? Porque eu fui estudar lá o homem e a morte. Talvez até para poder conseguir responder a mim mesmo todas as questões que eu passava quando eu dava uma notícia de óbito, por exemplo, que estava na UTI lá no Pequeno Príncipe, tinha passado uma madrugada e dado uma notícia de óbito na UTI,
e no outro dia, no mesmo dia, saía às 7 horas da manhã, entrava às 7h30 num lugar onde eu estava recebendo um bebê e tinha que estar. Então, assim, então eu tenho um momento em que eu estou vivendo a maior tristeza humana e no outro momento eu estou vivendo o momento da maior felicidade. Então é muito difícil, né? Lidar com a morte é muito difícil. Né? Então não é só para quem está ali, né? Para a gente que está vivenciando essa situação também é muito difícil. E como agir, né? Porque existe uma expectativa nisso também. Com certeza. Existe uma expectativa nisso. Né? E a gente não tem muito o que fazer, né? É um momento que a gente não tem muito o que fazer. Sim. Eu diria que cada caso é um caso, não tem a forma mais correta de a gente poder dizer isso, né? Então é sempre, não tem regra. Sim. Né? No caso do Theo, o Felipe quis, né? Ele mesmo me falar, né? Daí eu até lembro do Dr. Marcelo, lembro bem, acho que estava com outros pediatras, né? Daí até falaram, qualquer coisa estou aqui, né? Não tem muito, né? Não tinha ali no momento, né? Né? Não tinha explicação, né? Não tinha ali. Realmente. Demorei até hoje, às vezes eu penso, vai fazer 2 anos e eu penso, meu Deus, né? Não era para ter sido dessa forma. A gente fica sem entender, né? E aposto que os médicos também, né? E eu vejo muito que realmente falta muito, talvez, lá da faculdade de medicina a falarem sobre morte, né? Para que os médicos do futuro comecem a saber lidar, né? Porque, pelo menos, e não só os médicos, acho que todo um contexto todo, né? Enfermeiras, todas as pessoas que vão trabalhar com aquela mãe, né? Lá no hospital que a gente, né? Quando eu fiquei internada, do Theo, fiquei uns dias a mais por conta que fiz transfusão de sangue e tudo. Teve uma enfermeira que entrou no quarto e falou, cadê o bebê? Então, acho que é todo um contexto, é todo mundo, né? Não é só os médicos. Eles precisam falar de morte também e talvez fazer um treinamento, né? Com essa equipe toda que vai atender aqueles pais, né? Sem o filho. E não só quando perde o filho, no caso de uma UTI também, porque é bem comum, né? A criança ir para uma UTI, né? Então, acho que falta muito disso, né? Dentro das UTIs, como aquilo é vamos dizer assim, um lugar onde vai lidar com aquilo, até existe um certo treinamento para isso, existe uma psicóloga dentro da UTI. Sim. Num outro ambiente, um ambiente que isso não é para acontecer. Não é comum. Não é. Né? Deveria ter um treinamento, deveria ter uma forma de ação, alguma coisa. Sim, existem alguns movimentos para que isso aconteça, sim, mas como é algo que não é o dia a dia, Sim. não se investe nisso, né? Sim. Então é muito mais difícil da gente conseguir chegar a essa. Né? Acho que é mais ainda quando não está sendo esperado, né? Porque talvez uma criança que tem alguma síndrome, alguma coisa, a família e a equipe se preparam para aquilo, né? Mas como foi uma situação assim, como a da Nicole, é uma surpresa para todo mundo, né? Então é uma situação difícil para todo mundo que está ali, né? Com certeza. E mesmo sendo um caso assim, que eles estão lidando ali realmente com o milagre da vida, da criança nascer, mas acontece muito, em cada 10, de 1 a 2 acontece alguma coisa. É bastante para uma equipe toda, para um hospital todo não estar preparado, né? Eu sei que agora tem lá uma lei que foi aprovada para tirar aquele casal, né? Tirar daquele ambiente, sim, né? Sim. Mas demorou para acontecer, né? Imagina, a gente está em 2024, né? Foi aprovado esse ano, né? Demorou bastante, né? Muito tempo, né? E eu diria assim, não pensando que existam valores, né? Que a vida tenha um valor diferente nesse sentido, mas essa forma de comunicação é muito diferente. É muito diferente você comunicar, e eu já tive essa experiência, né? De comunicar um falecimento de uma pessoa que foi atropelada num trauma. Sim. De uma criança que estava no UTI por causa de uma doença e que vivenciou, de uma criança que estava no nascimento. Sim, estava perfeita e saudável até aquele momento. Não teve oportunidade nenhuma, né? São situações muito diferentes, né? O timing para essa coisa é muito diferente. Sim, né? Com certeza. E é difícil, né? E vai ficando cada vez mais difícil, né? Sim. Porque as explicações, né? Porque das mesmas maneiras que existe a explicação por parte da família, muitas vezes os profissionais estão ali nessas explicações que, no fundo, enxergam as suas próprias vidas, né? Sim, com certeza. Enxergam as suas próprias vidas. Eu vivenciei muito isso. A coordenadora da UTI, quando ela foi conversar comigo no outro dia,
do parto, né, que ela foi me comunicar a situação do Luca, eu falo que ela me deu a pior notícia da minha vida, de uma forma que eu não fiquei me sentindo agredida. Ela teve todo um cuidado, ela me falou tudo ali. Naquele momento ela falou tudo, que ele ia ficar com sequelas, que ia ser muito difícil, que ela não garantia a vida dele, que ele era a criança mais grave da UTI naquele momento. Então ela me falou coisas duras ali, mas de uma forma que foi muito acolhedora. Então eu acho que isso é um aprendizado muito grande, né? E que deveria acontecer já na formação dos médicos, né? Eu acho que isso tem muito a ver com, assim, a leveza, né, de você conseguir evitar ou querer culpabilizar, né? Sim. Então, isso faz parte. Então, deveria ter uma formação mais específica para isso. Com né? certeza. Dentro da formação, né, do médico em si. Sim. Isso realmente não tem. Existem, né? Movimentos existem, mas não existe uma... Eu vejo que está mudando essa consciência, Isso. né? Sim, hoje espero se que fala mude, em né? paliatividade, hoje se Sim. fala em, né, em qualidade, Sim. mas é algo que ainda é uma construção, tá, né? eu diria que está engatinhando. Eu, dentro da UTI, já vivenciei muitas coisas, né? Lá na UTI do Pequeno Príncipe, né? No último internamento mais grave que o Luca teve, o médico chegou, o diretor da UTI, com todos os estudantes, né? E aí ele me perguntou a história do Luca, eu contei. E daí eu lembro que ele falou assim, olhou para os estudantes e falou assim, olha a responsabilidade de vocês. Ele falou assim, esse bebê tá aqui e essa mãe tá aqui por conta de um erro médico. Então, olha a responsabilidade que vocês têm nas costas. E eu achei aquilo maravilhoso, porque eu acho que é isso, né? Os médicos têm que ter essa consciência, né? Que eles podem mudar a vida de alguém, de uma família inteira, né? E às vezes eu vejo que tem médico que não tem ainda, né? Infelizmente, essa consciência, né? Então eu acho que é realmente algo da formação, né? Dessa nova geração aí, né? Que tá vindo. E que muitas vezes só quer ficar famoso, né? Só quer ganhar dinheiro, né? Infelizmente, se perde um pouco do cerne da medicina, né? Mas é uma construção, né? Sim. Acho que a gente não pode desistir disso, né, doutor? São as buscas. As buscas, exatamente. E a gente fica feliz que, por outro lado, tem médicos que a gente vê a paixão, como a gente vê em você, assim, pela medicina, pela vida, né? Sim. Então, acho que isso que traz esperança para nós, assim, né? Como do outro lado aqui, como mães, né? Como famílias. As pessoas, né, num todo, assim, tem que saber escolher. Né? Com certeza. Né? Elas precisam saber escolher. Com certeza. Não ir por rede social, enfim, né? Por essa, né? Tem que saber escolher. Nesses tempos daqui, todos que a gente escuta, tantas pessoas aqui no podcast, a gente vê isso muito forte, né? Que a competência técnica e a ciência tem que estar acima de tudo, né? Tem que estar acima de tudo, né? E é isso que a gente tenta trazer para as famílias, assim, né? Eu sempre dizia para os meus alunos, né? Porque eu trabalhei lá na Faculdade Pequeno Príncipe com simulação, né? Então eu sempre dizia para eles assim, você está tecnicamente preparado para uma reanimação neonatal? Isso aqui é o básico. Você não pode nem começar se isso aqui você já não estiver dominando. O restante, então isso aqui é básico. O restante, a forma que você vai fazer, as coisas que você vai conquistar, as coisas diferentes que você vai ter, isso vai ser vai ser a sua, né, você colocar flor no teu jardim. Agora, isso aqui é condição básica, né? Técnica é condição básica para a gente poder ir para a segunda parte. Com certeza. A segunda parte não pode estar acima daquilo ali, né? Isso. Com certeza, é isso que... E é difícil isso, tipo, a gente ter que saber, sim, a gente tem que saber escolher, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque aquela pessoa tá lá, né, você vai escolher um médico, um obstetra, ela tá lá, você confia naquela pessoa, né? Então, é uma relação de confiança, né? Daí depois acontece alguma coisa, ou você vê que não deveria ter sido daquela forma, daí a gente fica se sentindo culpada ainda, né?
Não deve. Mas não deve. Agora com o Thomas, eu passei por vários, ele tem uma pediatra muito boa, né, que atende ele pelo plano, tudo, mas eu passei por diversos médicos, que agora o Thomas tá com atraso de fala lá. Eu passei por diversos médicos, daí às vezes, e por fono, por tudo, e daí às vezes vai colocando, mas qual é o médico que você foi? Sabe, tipo, daí eu falo, mas meu Deus, a gente não consegue nem confiar nem no médico que a gente tá levando agora, né? Porque é difícil, né? E você pega através de indicação, que agora eu aprendi um pouco depois do que aconteceu com a gente. Daí mesmo através de indicação, a gente vê que às vezes, né, não tá certo aquilo, mas deveria estar, né? Que a gente, né, vai confiar na pessoa que estudou pra isso. A gente tá aqui fazendo isso, né? Informação é tudo, né? É pra todos, né? Informação pra todos. Eu acho que a gente queria fazer uma pergunta para finalizar, assim, né? Sim. Qual conselho você daria para os médicos que estão se formando agora e querem a pediatria? Conselho para quem? Olha lá. Conselho. Primeiro, se preparar tecnicamente. Né? Ou seja, saibam aquilo que estão fazendo. Né? Ou seja, estudem para tecnicamente estar preparados. Sim. E segundo, façam aquilo se realmente vocês estiverem felizes por estar fazendo. Senão, busca outro caminho. Com certeza. É isso mesmo. Porque isso não vai fazer bem nem para si e nem para o outro, não? É isso. Verdade. Então é isso, né? A gente quer agradecer a tua presença obrigada, aqui, doutor. todas essas informações tão preciosas, né, que você trouxe para nós. E agradecer pelo teu trabalho, né? Eu acho que é um trabalho muito, muito importante e nobre, né? Então, e te agradecer por todas as vidas que você tem aí nas mãos, né? E que cuida com tanto amor. Sim. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada, doutor. Até o meu próximo bebê. Ai, olha aí, ó. Tá animada? Vamos na espera. O meu não, tá? Você pode cuidar dos meus só. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem para o maior número de pessoas que vocês possam. Assim, as nossas vozes serão ouvidas.